tirando esses livros, peguei um livro Conhecer muito bom, e dentro dele é só estudos humanistas, do ponto de vista humanista, não é cristão, não é religioso. Para eles, o homem era um macaco, e enfim, é um homem macaco, era o homem macaco. Mas na Bíblia, na palavra de Deus, e aí escrita por pessoas, foi escrito, né? Teve algum homem de Neandertal, algum Homo erectus que escreveu alguma coisa? Não, a escrita apareceu na Suméria, com os mesopotâmios, a roda. Depois se descobre Göbekli Tepe, e aí confunde um pouco, sinceramente. Göbekli Tepe, ele é de 10 mil anos atrás, e a Bíblia fala que o homem surgiu há 6 mil anos atrás. Como explicar isso? Gostaria que os entendidos explicassem, né? Para ver que a gente não tem conhecimento. Para eles foram novidade, que nessa época, 10 mil anos, o homem estava no período ainda abestado, porque a escrita só iria aparecer na Mesopotâmia, na Suméria. Mas vamos pelos relatos bíblicos. Tentar não ler muito, mas falar pelo meu conhecimento. Há 6 mil anos atrás, o homem foi feito por Deus, Adão e Eva, colocado no Éden. E isso fica entre o Tigres e o Eufrates. E ainda tinha o rio Pison e o Gion, que é mencionado na Bíblia, não se acha. Mas o Eufrates, o Tigre e o Eufrates. E justamente o Tigre e o Eufrates, aonde está o Irã, o Iraque. O Irã é a Pérsia, mais para cá. O Iraque. E o Iraque é onde era a Babilônia. E a Bíblia fala a respeito disso. E tudo que você vai ver aí sobre a história, a Bíblia já falou. 2 mil anos antes de Cristo, Abraão foi o pai do povo judeu, do hebreu, entendeu? É isso aí. Dos israelitas. Ele é, o povo judeu nasce com ele. Mas onde ele estava, todos esses relatos bíblicos foram escritos por uma pessoa. Quem, meu Deus, que escreveu? Ó Senhor da glória. Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros foi Moisés quem escreveu. Minha filha já sabia disso. De forma que a história do povo judeu foi escrita. Mas o dos homens macacos lá, dos Neandertal, Homo erectus, ninguém escreveu. Como é que você vai provar? Fósseis, tem certeza? Eu costumo dizer o que está escrito existe, o que não está escrito não existe. De boca. Ó, esse terreno é teu. Eu tô te dando, cara, minha palavra. O cara morre, vê os parentes. Quem disse que ele te deu esse terreno? Ele me disse, tá onde? Está escrito existe. E gozado que os escritos da Mesopotâmia, que tem a biblioteca deles lá, era do dia a dia, das transações, das vendas, das mercadorias, do dia a dia de uma criança na escola. E os mesmos problemas, bem dizer que a gente tem aqui, quase a mesma coisa. Adolescente cheio de coisa. Isso aí nós estamos falando há 4 mil anos antes de Cristo e 6 mil anos antes da gente. Então, de Adão, que Deus fez, não vamos entrar no mérito, já sabe, do Jardim do Éden, desobedeceu a Deus, pecou. E esse é o nosso relato, primeiro o homem, e não esse que fazem. Aí o que acontece? Ele, meu Deus, isso que acontece. Desse período de Adão até Noé, sem contar dos descendentes dele, Adão viveu 930 anos. Para você ter noção, tá? Adão viveu 930 anos. E quem viveu mais na Bíblia foi Matusalém. E lá do passado, quem viveu menos foi Enoque. Mas por quê? Porque Deus achou por bem levar ele lá para o céu. Ai, que delícia. O chá está muito bom. Quando passou 1056 anos,
Deus anunciou, Noé tinha 600 anos. Deus anunciou o dilúvio. Mandou ele fazer a arca, tudo. Essa arca se encontra lá no Monte Ararat, como a Bíblia falou. A Bíblia falou onde está. E o Monte Ararat onde é que fica? Na Armênia, na Turquia. Vai no mapa e você acha. E o pessoal conseguiu lá, não. Tem uma formação lá que lembra a mesma medida do barco. Mas ninguém quer dizer que é o barco porque não tem precisão nisso. E tudo Deus tem um propósito. Gente, Deus... Você acha que Deus é o quê? É o ser humano que você fala as coisas, que faz sem saber. Entendeu? Eu ali, ó. Fiz aquilo ali hoje. Estou me achando o máximo. Ele é um porta-papel, que não precisa pregar nem nada. Ele tem uma forma meio afunilada. De forma que você vai apertando o cabo de vassoura para cima, já dá pegar o papel. Mas caso você precise de mais espaço para fazer, está enchendo aqui de panela e tal, você abaixa e ele vira uma mesa. Oh, que cara inteligente. Não é inteligente, gente. O ser humano foi feito semelhança e imagem de Deus. Nós temos o poder de criar, não do nada. Deus criou as coisas do nada. O dilúvio demorou 150 anos. Tá. Saiu da arca 8 pessoas. Noé e sua esposa, os 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e cada um foi, como é que se diz, numa região da terra. Os gregos, Jafé, os africanos, Cã, entendeu? Síria, árabe não, eu vou colocar ali o nome que eu não quero falar, senão depois, sempre tem aqueles que gostam de criticar, eu não sou professor de história. E Sem é os semitas, que é da geração dos hebreus. E sim, eles que eram os hebreus, os cananeus, e assim vai. E esses são os cananeus, eu não sei. Canaã, pode ser. Eu tenho aí anotado, mas não vou pegar, tá bem atrás de vocês aí. Quero ver o quanto eu aprendi. Fazer que nem o Johnny Metz, quando foi falar com a Mauri Júnior. Deixa eu testar como é que tá meu português. Então, em 1445, Moisés escreveu toda a história do Gênesis, tá? Até aquele momento lá que estão vivendo. Depois, teve que vir Josué para escrever. Moisés morreu. Morreu com 120 anos e foi sepultado pelos anjos no Monte Nebo. Olhou a terra prometida, vai lá na coisa, você vai encontrar o Monte Nebo. Olhou a terra prometida, mas Deus falou, você não vai entrar, porque ele bateu 2 vezes na rocha. Deus falou que era só para mandar sair água. Ele não teve paciência. Mas a Bíblia fala que não teve homem mais manso, mais importante do que Moisés. Tem paciência com o povo de Israel. Teimoso. A gente é teimoso também. A gente não presta, que nem o povo de Israel. Deus sempre bom com eles. E ele não entrou. Aí depois quem ficou no comando? Josué. Aí vem a instituição dos juízes. O que é ainda os juízes? Ainda era o que Deus já sabia que eles iam enfrentar os povos que estavam lá em Canaã, que eles foram para Canaã. Canaã é justamente onde estava Abraão. Só que eles saíram, 430 anos ficaram lá no Egito. Quando voltaram até em 430 anos, os povos já dominaram todas as regiões. Eles tinham que expulsar esses povos. E a ordem era matar desde o pequeno ao maior. Inclusive tem uns 3 reis, se eu não me engano, que se disfarçaram para não morrer. Aí o Josué não consultou Deus, eu sei lá, e deixou eles vivos. Depois eles nós somos reis e tal, mas você já prometeu, aí ele não podia voltar. Mas Deus mandou matar desde a pequena criança até o adulto. Deus, não. A terra estava uma lástima. Crianças sendo jogadas no fogo, sabe? Sendo devorados ali, eu sei lá o que mais que tinha lá, eu não posso dizer isso, eu vou falar o que a Bíblia falou. Adorando demônios e outras coisas mais, que não está muito difícil nos dias de hoje. O pessoal está fazendo a mesma coisa, de forma mais elegante, né? Com visualização no YouTube. Dilúvio veio, a terra se refloresceu, se reconstituiu novamente, retornou a ser habitada, mas o ser humano, a essência dele é do mal.
Entendeu? Porque nós tivemos aí, Abraão vem 2000 anos, aqui eu tenho que ler ali, 2000 anos eu já falei, mas eu tenho que ver ali, quero falar as unidades também, 2948 a.C., Jacó no Egito, 1875, tá? E José, 1700 anos de Cristo. Tá vendo? Temos a sequência, temos números, temos data, temos anos. Tivemos um período de juízo que foi cerca de 500 anos, que cada um teve num lugar. Aí, vou tomar de novo esse chá, hein? Tá muito bom. Aí, ó, até onde vem Samuel, foi o último juiz, isso não está escrito lá, isso eu sei. Sendo esse o último juiz de Israel. Samuel é filho de Ana e Eucana. Ana não podia ter filhos. Eucana tinha outra esposa, mas ela falou que queria ter filhos, homem. Eu não sou Deus, sabe que você é muito mais importante para mim do que filho. Ele consolou ela, mas ela não se consolou. Uma mulher naquele tempo dava valor a essas coisas. Hoje as mães, sei lá, põem os filhos como se fosse um pedaço de madeira, saindo um tronquinho de árvore, sai. Vou pôr para lavar isso aqui. Aí ela orou a Deus, ela chegou até o sacerdote que estava lá no templo. Tem uma história também interessante com esse sacerdote, mas ele era o que estava responsável. E ela estava falando sozinha, ele falou, oh, você está bêbada, mulher? Viu uma hora dessa no tempo, bêbada? Eu não sou bêbada, sou uma mulher atribulada, porque eu não posso ter filhos. Ah, papai, aí ele falou, oh, o que você pediu para Deus? Aí ele viu que fez besteira, falou besteira, vai ser atendido. E foi. E esse atendido foi Samuel. Samuel, quando criança, Deus já chamou ele. Quando ele chamou, porque ele foi lá para o templo, foi viver no templo. Deus, Samuel, a crechezinha dele foi o prezinho dele foi o templo. Aí um determinado ele está dormindo, aí ouve uma voz, Samuel, Samuel. Aí ele pensou que era o sacerdote que estava chamando. Uma, duas, três, ele falou, não, não sou eu não. Vai lá, e quando chama agora, você fala assim, eis-me aqui, Senhor. Ah, que bonito, hein? Era Deus que estava chamando ele. De forma que Samuel julgou Israel, ele foi sacerdote de Israel, entendeu? Foi o último juiz de Israel, foi sacerdote e também foi juiz de Israel. Daí em diante é o rei. Primeiro o rei Saul fez besteira. Começou bom, terminou mal. Então Deus já é nesse período que entra Davi e Golias, tá? Davi ainda era menininho. Era um menininho. Mas ele já era guerreirinho desde pequeno, cuidava das ovelhas do pai, e foi ele que ficou depois desse feito, já tinha sido confirmado, né, que ia ser o próximo rei. Só esperou o tempo certo. Saul ainda estava ali, até que ele se suicida em Gigal, porque o povo filisteu já tinha cercado ele. Para ele não ser judiado, ele se lança na espada. Pronto, morte rápida. Enfim. Aí vem Davi. Salomão, que depois veio Salomão, Davi. Então, Saul, Davi e Salomão, o reino era unido, eram as 12 tribos. Quando o filho Roboão foi assumir, ele quis ser o the best, não quis ouvir os mais velhos. Presta atenção no que eu estou falando, não quis ouvir os mais velhos e acabou ouvindo os jovenzinhos, meus coleguinhas, os coleguinhas. E fez besteira. Aí o reino foi dividido. Ele ficou só com 2 tribos, a de Judá, Jerusalém as outras 10 tribos foi para a mão de Jeroboão, que só fez besteira. E os reis de todo daquele período, mais cerca de 20 reis, também fizeram besteira. Idolatria atrás de idolatria. Enfim. Os profetas tiveram que se virar naquele período. Eu estou chegando já. Estou chegando, porque agora estamos perto. Né? No ano 700, não estou olhando lá, porque não preciso olhar. Aí quando precisar, quero deixar número certinho, bonitinho, aí eu olho. No ano 700, cerca por aí, tá? Beleza? Ano 700, chega lá os assírios. O povo assírio, você dá 2.000 quilômetros longe, vieram até lá, foram dominando todas as cidades no meio do caminho.
Ele é um império, né? Tipo Gengis Khan, tipo Alexandre o Grande. Enfim, império. Cidade para eles era para ser conquistada, ampliar o território. Quanto mais ampliava, mais. Aí chegaram em Israel e pegaram, levaram as 10 tribos cativas. Tentaram resistir, mas sem chance, não deu nem pro cheiro. E os assírios eram cruéis. Eles arrancavam a pele dos reis, penduravam, furavam olho, cortavam a cabeça, faziam um monte assim na cidade. Só a cabeça olhando para você. Eram os assírios, cara. Rei Senaqueribe. Nisso ele estava dominando a Babilônia, ele estava no comando lá na Babilônia. Eles invadiram a Babilônia, tomaram a Babilônia e foram invadindo os outros lugares. Quando eles tentam, porque faltava 2 tribos ainda, entrar em Jerusalém, o rei era Ezequias. Ezequias foi um rei que, pelo menos até então, ele era filho de Acais. Ele pegou e estava dentro dos padrões de Deus. E o profeta era nada menos, nada mais, nada menos do que o profeta messiânico Isaías. Isaías estava subindo no muro da cidade e falou: ó, o rei, Senaqueribe, aqui tu não entra não. Vocês não viram o que é que eu fiz com Laquis e as outras tribos? Problema seu. Nisso Israel estava sitiado, mas ela tinha um córrego de água que passava por debaixo lá do túnel e levava água lá para o povo. Então, em termos de água, não. Mas uma hora ia tombar, né? O que aconteceu? Eu estou em que? 16 minutos. Aí ele começou a se achar Deus, sabe? Eu sou demais, eu sou coisa naquele. Quando o homem começa a se achar Deus, ele consegue dar a sentença para ele mesmo. Você não quer música? Não. Aí foram dormir lindinhos. No dia seguinte, 150 mil soldados mortos. Dormindo. Sem derramar de sangue, sem nada. Dormindo. Lá nos seus acampamentos. Levantaram, não. 150 mil é muita gente. Vê quantos estádios dá para encher. Quando você viu um estádio de futebol, você avalia. 150 mil. 5, 6 estádios, dependendo do tamanho dos grandes. Agora chega, por favor, né? Mas tá uma delícia. Fechar bem. Senaqueribe viu a besteira, saiu no pinote, foi embora para a terra dele. Chegando lá, os filhos já estavam esperando ele só para dar um... Mataram ele. Aquele tão poderoso, morto pelos filhos. Que já estava jururu, porque ele passou o cetro, estava passando o cetro para outro filho, e aqueles ali é que eram... Enfim, mataram ele, lá se foi. Passou-se 100 anos, o filho de... Esqueci o nome dele, não quero falar, tá? Mas é o pai de Nabucodonosor. Nabucodonosor vem e recupera a Babilônia da mão dos assírios, e, enfim, quiser ver na história. Só que ele foi buscar as outras, atacou Jerusalém também. Ele tinha uma outra filosofia. Não era que era bonzinho, não, amiguinho, não. Chegou lá, o povo não quis pagar tributo nem nada, se rebelou contra ele, aí ele foi lá e queimou Jerusalém. É assim que termina a história de Jerusalém, e a Arca Santa desaparece nesse período. Anos 700 a.C., anos 600 a.C. Passou-se 100 anos. Só que o povo não foi tão destruído, tão coisa, que eles foram levados pelo exílio, mas lá eles puderam manter as suas religiões, né, os seus cultos, e assim os outros também. É onde os escribas começaram a escrever, bem dizer, a Bíblia, lá na Babilônia. Assim me contaram, né? E daí em diante voltaram, né? Voltaram quando Ciro, que já foi profetizado, deu até o nome dele, Ciro, meu ungido, que eu já preparei Ciro. Ele ainda nem pensava em ser rei lá da Pérsia.
e na Medo-Persa. Aí veio e liberou todo mundo que queria voltar para sua... Tipo assim, prenderam eles e ele liberou. Sai daqui, pessoal. Vai lá para a terra de vocês, vai fazer cocô lá, vai fazer todas essas coisas. Aí voltaram para sua terra. Nisso, foi pedido para ele, para a reconstrução do coisa. Então ele deu um edito, sei lá como se fala, e para o povo reconstruir Jerusalém. E fizeram um segundo templo que não tinha a glória e a majestade do outro, né? Mas melhor que nada, estava tudo destruído. Aí houve choro e alegria no mesmo tempo, lá naquela época, porque uns achavam que o templo estava bem abaixo do que foi feito por Salomão. Eu acho que o igrejismo já existia nesse período, né? As pessoas veem muito... A igreja é poderosa se ela for imensa. Se ela tiver suíte, hidromassagem, entendeu? Luzinhas, se tiver banheiros maravilhosos. Isso não quer dizer que seja ruim. Mas não é nem isso que o pessoal faz. O pessoal cria um negócio de igrejismo. A igreja para ele, se ele não foi hoje para a igreja, é capaz dele... Como é que eu vou adorar Jesus Cristo? Como é que eu vou dizer que eu amo ele, cara? Eu não fui para a igreja hoje. Você entende minha dor, meu problema, meu sentimento? Aí vem agora o que é interessante, né? O povo, o templo ia ser destruído novamente. E quando outro dia eu estava pensando, puxa, porque Jesus falou assim, tá vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Puxa, Jesus falou com uma frieza. Pô, Jesus, é teu templo, a presença do Senhor andava aí na arca. Já não tinha arca. E quem construiu o templo foi o mesmo que matou as criancinhas quando Jesus nasceu. Porque não tinha achado Jesus, saiu matando as crianças, que seria mais ou menos da idade de Jesus. Você vê como é que é o mundo, né? O mundo não muda. E aí vem a história de Jesus, que faz a divisão. 2000 anos para lá, 2000 anos para cá. Jesus vai voltar de novo? Ele vai voltar. Cristo vai voltar. Vai voltar. Já está voltando. Talvez eu não veja essa cena, mas vai voltar. E do jeito que está. E as profecias de Zacarias já estão prestes a se cumprir. Eu penso assim, eu creio assim. Entendeu? Todas as profecias se cumpriram. Falta a de Zacarias. E a de Zacarias é a segunda vida de Jesus. Vai lá, olha em Zacarias, leia. Entendeu? É interessante ler. Então é isso aí. Um breve depois você vai ver que aí começa os períodos Roma cai, entendeu? No século 500, teve que Jesus falou, o sol não dará sua luz, teve um dia que caiu um meteoro lá no vulcão, aí ficou tudo escuro. As profecias de Jesus e as pestes estão se espalhando, se prolongou, e hoje em dia peste, praga, câncer, tudo matando o ser humano. O que fazer? Se não há como mudar esse... Simples. O simples a pessoa não quer fazer, quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Querem fazer assim, tipo, eu vou me salvar por mim mesmo. Tipo, ou então, eu não acredito, isso aí é balela. Isso aí que a Bíblia, pessoal, isso aí é muito bitolado, esse pessoal, negócio de Bíblia. Realmente, se o pessoal ficar só em Bíblia e não aceitar Jesus Cristo como Salvador, não adianta nada também. Porque os fariseus conheciam bem a Bíblia. É aceitar Jesus. A única forma de branco, negro, de japonês, de americanos, de alto, baixo, de judeu, não judeu, ir para o céu só tem um caminho, é Jesus. Não aceita Jesus, como os judeus não aceitam que Jesus é filho de Deus e veio para salvar. Simples, passa pela ponte. Falaram que ela está podre, mas você não está acreditando. Passa, vai passar, vai em frente. Eu fico por aqui. Eu fico com Jesus. Gente, 24 minutos tá bom. Tomei meu chá, o chá do conhecimento. Você precisa de um chá de conhecimento.